dia! A nossa receita hoje é uma receita que é uma mistura de Minas com o Nordeste. Nós vamos fazer o pão de queijo mineiro recheado com carne de sol. Então, para fazer o pão de queijo, a nossa receita é a de sempre. A gente vai gastar 1 kg de polvilho, 1 kg de queijo Minas meia cura ralado. Vamos precisar de 800 ml de leite, 200 ml de gordura, que pode ser gordura, pode ser óleo, pode ser manteiga. E vamos precisar também de ovos, a quantidade que for suficiente para dar o ponto. E esse pão de queijo a gente vai rechear com carne de sol. A carne de sol eu já cozinhei, é um lagarto de sol. Eu já cozinhei, ele está bem macinho, bem no ponto de desfiar. Agora é só desfiar e dar uma refogadinha nela, já está no ponto certo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é escaldar o polvilho. Para escaldar o polvilho, a gente vai juntar o leite e o óleo, colocar na vasilha e colocar no fogo para ferver. Depois que ferver, a gente vai escaldar o polvilho, esperar esfriar para depois a gente amassar o pão de queijo. Depois do pão de queijo pronto, é que a gente vai, na hora de enrolar, a gente vai rechear com a carne de sol. Então essa receita de pão de queijo com carne de sol, vou fazer ela especialmente para minha nora, para Laila, para Macedo, que gosta muito de pão de queijo com carne de sol. Então é uma mistura de Minas com o Nordeste. Vocês vão ver que vai ficar delicioso. Pão de queijo mineiro recheado de carne de sol. O leite já ferveu, né, junto com o óleo. Agora é só escaldar o polvilho, misturar bem, para molhar todo o polvilho. Lembrando que o nosso pão de queijo hoje vai ser recheado de carne de sol. Essa receita, especialmente para o meu genro lá de Palmas, com Macedo, que ele gosta muito de pão de queijo com carne de sol. Então, estou fazendo essa receita especial para ele. Então agora, eu já escaldei o polvilho, tem que deixar esfriar para poder conseguir amassar o pão de queijo. E enquanto ele esfria, eu vou preparar a carne de sol. Então a carne de sol é muito fácil, ela já está cozida, né? Você tem que colocar ela na pressão, cozinhar ela bem cozidinha para poder desfiar. Quando você vai fazer o pão de queijo, você precisa desfiar toda a carne para poder fazer o recheio do pão de queijo com carne de sol. Agora eu vou deixar esfriar isso aqui, o polvilho, né, que foi escaldado. Aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que prepara a carne. Enquanto o polvilho escaldado está esfriando, eu vou preparar a carne de sol que vai rechear o pão de queijo. Então essa carne de sol aqui é um lagarto de sol que já foi cozido na panela de pressão, né? Tá bem facinho de desfiar. Então nós vamos desfiar, bem desfiado, bem fininho. Depois que ele estiver desfiado, né, nós vamos tirar, vamos levar ao fogo com um pouquinho de cebola para dar uma refogada. Então a primeira coisa é desfiar bem desfiado. Então, vamos desfiar, tirando a gordura que tiver. Para vocês verem como ele está bem fácil de desfiar, porque ele está bem cozido, é um lagarto de sol. Os nervinhos que tiver, tira a gordura. É só pegar o lagarto de sol, colocar na panela de pressão, deixar cozinhar bem cozida. Ele desfia com essa facilidade. Pode deixar a gordura. Depois de desfiado, né, tirado todos os nervinhos, tá bem desfiado, bem fininho. Agora eu vou levar ao fogo para dar uma refogadinha com a cebola e um pouquinho de alho. Então nessa panela eu vou colocar um fiozinho de azeite, pouquinho, só um fiozinho, só para poder refogar o alho e a cebola. Deixar aquecer um pouco. Vou colocar um pouquinho de alho e meia cabeça de cebola picada bem miudinha. Vou deixar dar uma refogada. Deixar fritar um pouquinho o alho com a cebola. Se você quiser colocar outros temperos, colocar pimenta, colocar o cheiro verde, isso fica a gosto.
Eu prefiro só com alho e cebola e refogado no azeite. Tô fritando, né, o alho e a cebola. E depois que refogou, eu vou acrescentar a carne já desfiada. Desfiada bem fininha. Então, refogar rapidinho, né? A carne com a cebola e o alho. Não põe sal, porque a carne de sol normalmente ela já tem salgado. Então não pode pôr nada de sal. É só cebola e um pouquinho de alho. Pronto, já está refogada a nossa carne. Agora é só amassar o pão de queijo e fazer o recheio. Enquanto eu preparei a carne de sol, né, para rechear o pão de queijo, o polvilho já esfriou. Agora é só amassar. Então nessa receita aqui, como eu já falei para vocês, é 1 kg de polvilho doce, 1 kg de queijo, 800 ml de leite, 200 ml de gordura e ovos até dar o ponto. Sempre falo, os ovos depende, né? Porque depende do tamanho do ovo. Geralmente a gente gasta entre 8 a 10, 11 ovos. Aqui eu já coloquei 8 ovos. Porém, foram 8 ovos pequenos, bem pequenos. Eu tenho umas frangas que estão começando a botar e elas botam uns ovos bem pequenininhos. Então aqui eu coloquei 8 ovos pequenos. Vou precisar colocar mais, porque a quantidade é pouca. Então, olha pra vocês verem, a massa ainda tá dura, eu ainda tenho que colocar o queijo, né? Ela tem que ficar um pouco mais mole. Vou precisar colocar ainda mais uns 2 ou 3 ovos. Porque os que eu coloquei eram bem pequenos. Vou colocar mais 2, vou amassar, vou sentir o ponto da massa para ver se vai precisar de colocar mais. Olha para vocês verem como fica amarelinho o pão de queijo feito com ovos caipira, né? É completamente diferente quando você faz o pão de queijo com ovos caipira do pão de queijo feito com ovo de granja, né? Galinha de granja. O caipira fica bem mais amarelinho. Aí tem a questão do sal também, né? Que eu falei com vocês que a gente sempre deixa para acrescentar o sal depois que coloca o queijo. Porque muitas vezes o queijo já é muito salgado. Aí nem precisa acrescentar sal. Mas às vezes o queijo tem pouco sal. Aí a gente coloca um pouco mais. Então, primeiro amassa o polvilho, coloca o queijo, amassa tudo, mistura bem misturado, para depois ver se vai precisar ou não de colocar sal. Esse ponto aqui já tá bom, ó, já dá para colocar o queijo. O segredo do bom biscoito é amassar bem, não pode ter preguiça. Vou amassar o polvilho primeiro, bem amassado, misturar bem os ovos, né, para depois colocar o queijo. Já tá no ponto que eu já posso colocar o queijo. Aqui eu tenho 1 kg de queijo, né, já pesado. Agora é só misturar o queijo com o polvilho, que já está amassado com os ovos. Quando a gente começa a amassar assim, pensa que vai ficar muito duro. Mas não fica não, a hora que mistura tudo, fica no ponto bom. Vou colocar a outra mão porque a massa tá ficando pesada. Depois que misturar tudo, a gente vai provar o sal. Pra ver se vai precisar de acrescentar ou não sal. Às vezes que a gente compra uns queijos tão salgados, que o pão de queijo às vezes fica até salgado, se a gente colocar nada mais de sal. Esse aqui parece que não é muito salgado não. A gente misturou todo o queijo. Agora eu posso experimentar para ver se o sal tá bom ou se vai precisar colocar um pouco mais de sal. Como a nossa carne de sol já é mais salgada, o pão de queijo não precisa ficar muito salgado não, senão fica tudo muito salgado. Então, ó, o ponto da massa, ó, ela nem tá grudando na mão. Então, tá um ponto bom. A gente vai rechear ela com a carne de sol. Hoje o nosso queijo está sem sal, vou precisar acrescentar um pouco mais de sal no pão de queijo. Pitada de sal, amassar, experimentar novamente, para ver se vai precisar de colocar mais. Tem que colocar aos poucos, porque se ficar salgado vai ficar muito ruim. Então, vamos colocando aos poucos, amassando, experimentando. Quanto mais amassar, mais
fofinho fica o pão de queijo. Se por acaso a hora que você for enrolar, se ficar grudando na mão, é só untar um pouquinho a mão com manteiga, margarina, com óleo, que aí ele não prega na mão. Esse pão de queijo também dá para fazer, congelar, guardar congelado para depois assar. Não precisa deixar descongelar. Tirar do freezer e levar diretamente para o forno já pré-aquecido. Fica muito bom. Eu faço sempre, congelo para assar na hora, ficar quentinho. Fica muito bom. Nosso forno já está pré-aquecendo. Agora eu vou ensinar para vocês como enrolar o pão de queijo. Você vai pegar a porção do tamanho que você quiser, enrolar, dar uma achatadinha nela. Aí você vai colocar a carne de sol, que desse tamanho, uma colherinha de sobremesa é suficiente. Recheia. Abre aqui. Põe a colherinha de carne. Fecha. Coloca uma distância boa para poder. Ele vai crescer, né? Precisa de espaço para ele crescer. Então, abriu. Coloca a carne de sol. Sempre lembrando que tem que deixar um espaço bom, porque ele vai crescer. E como eu falei para vocês antes, esse pão de queijo também pode ser congelado. Você enrola a massa, põe no freezer, congela. Depois você é só tirar e pôr para assar. Nem precisa esperar descongelar. Do jeito que você tira do freezer, já coloca no forno pré-aquecido e já fica pronto. Um pouco mais demorado para enrolar, porque tem que rechear, né? Então o recheio acaba demorando um pouco mais. Mas em compensação também fica mais gostoso, né? Pão de queijo recheado com carne de sol. Lembrando que o nosso forno já está aquecendo. Colocar no forno já pré-aquecido, a 200 graus. Porque como ele é recheado, ele tem que ser um pouco maior. Então não dá para assar muitos de uma vez no meu tabuleiro, que é pequeno. Então, eu já enrolei todos os pães de queijo, né? Tá aqui, o tabuleiro já está cheio. Aí eu vou levar ao forno para assar. Deve demorar de 30 a 40 minutos. Daqui a pouco eu mostro para vocês como ficou o nosso pão de queijo recheado com carne de sol. Depois, se você gostou da nossa receita, se inscreva no nosso canal, compartilhe as nossas receitas, deixe seus comentários, suas sugestões, a gente agradece muito. Esse é o nosso pão de queijo, né, recheado de carne de sol, já pronto, já assado. O cheiro está muito bom. Olha para vocês verem como ele ficou fofinho, né? Todo recheado. Tá muito quente, cheiroso. Pelo visto, o gosto também vai estar bom. Não experimentei ainda não, porque tá muito quente.